Estamos de volta com o Tambor Debate de hoje. Quem está aqui ao nosso lado com a gente é o escritor Ben Abraham, autor do livro Holocausto, que narra o extermínio de judeus pelo nazismo na Polônia. Boa tarde, senhor Ben. Boa tarde. O senhor conta a história. Esse livro aqui não é o único escrito pelo senhor até agora. Não, eu escrevi 14 livros. Eu tenho publicado 14 livros no Brasil e em inglês mais 3 livros, que recentemente o meu primeiro livro, O Mundo Silenciou, foi lançado no Museu do Holocausto em Washington. Certo, mas esse livro aqui foi o último escrito pelo senhor? Não, o último livro foi esse aqui. Ah, eu gostaria de ver. Eu vou pedir ao cinegrafista aí, para o Josemar, que mostrem. Primeiro vou mostrar o livro Holocausto, a capa do livro Holocausto, tá aqui, o massacre de 6 milhões. E o outro livro, que é o último escrito pelo senhor Ben Abraham, Memórias Retrospectiva dos Fatos. Aqui até o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Senhor Ben, esse livro aqui conta toda a história do Holocausto, ou boa parte dela, ou a parte mais sofrida pelos judeus? Boa parte não pode ser contada, coisa lógica, não foi boa. E para contar todas as atrocidades, nem que seja eu para contar e escrever, demoraria, nem para dizer, demoraria dias e dias, semanas e semanas, de tudo o que eu presenciei, tudo o que eu passei. O senhor é um dos sobreviventes do Auschwitz, do campo de concentração? E eu fui em Auschwitz, eu passei na frente do famigerado Mengele, que só mexendo o dedão à esquerda ou à direita, enviava as pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Só para fazer uma correção, claro. Aguinaldo, claro que eu não quis dizer a boa parte da história, mas eu quis dizer a maior parte da história. O boa que eu quis dizer é a maior parte, porque na verdade o extermínio de um massacre, né? Exatamente, um massacre de 6 milhões não tem nada de bom. Estou só resumido em poucas palavras para dar acesso para as pessoas, para saberem o que aconteceu. Mas aqui um resumo das atrocidades de como aconteceu. O senhor passou 5 anos num campo de concentração, inclusive Auschwitz. Sim, inclusive não é verdade? Auschwitz. É evidente que fica até difícil o senhor dizer qual foi o pior momento que o senhor passou nesse... Não sei, o pior momento foi quando eu vi as crianças pequenas arrancadas dos braços das mães, tendo suas cabecinhas esmagadas contra muros. O senhor tinha quantos anos? E quando ela começou, 14 anos. Esmagadas contra muros e jogados como lixo em cima dos caminhões, ou eu vi fuzilamentos em massa, ou enforcamentos coletivos, ou quando eu fui separado da minha mãe e ela foi enviada por Mengele à câmara de gás. Eu não sei qual foi o pior momento, quando eu perambulava pelos campos, esfomeado, esfarrapado, alquebrado, e sofrendo fome, quando libertado pesava 28 quilos, com tuberculose dupla, com disenteria e escorbuto. Não sei o que foi o pior momento que eu passei. Estamos vendo as imagens aí, ó, É uma fita, inclusive, do senhor, né? Não, esta fita são imagens de arquivo. Não, esta fita são do meu vídeo, que é o documentário autêntico. Esse momento aí, o que retrata exatamente esse momento? Estes são manifestações monstros na Alemanha, nazistas, né? Quando Hitler chegou ao poder, e para demonstrar a grandeza do Reich e a superioridade da raça ariana de outros povos. Este foi praticamente o início de tudo isso que aconteceu depois. O que parece aí é uma marcha, né? Sim. Não é verdade? Doutor Ben Abraham, na sua avaliação, o que é que levou o povo alemão a eleger Hitler, a colocar nas mãos do ditador Hitler tanto poder? Olha, aqui um assunto muito complexo. Muito complexo, não que levou o povo alemão, porque da maneira como o povo alemão foi levado, podia ser levado qualquer outro povo. Foi o fato de surgimento, um indivíduo como era Adolf Hitler, surgimento de nada, um pintor frustrado, um ex-cabo de guerra, que através da sua oratória transformou um povo mais civilizado naquela época, que era o povo alemão, num bando de gado que o seguiu cegamente até a sua própria desgraça.
pois no fim da guerra todas as cidades alemãs eram destruídas, milhões de viúvas, órfãos, inválidos, mortos, e tudo o que aconteceu. Por causa disso, eu estou muito preocupado, por exemplo, quando estou ouvindo dos grupos neonazistas surgindo no mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles não oferecem perigo nenhum, mas com o surgimento de um elemento como o Adolf Hitler, quem sabe o que acontece? Quando Hitler começou a sua trajetória política... Também não oferecia perigo ele nenhum, né? ele não tinha mais que uma centena de desordeiros e vagabundos, que depois formaram estas tropas da repressão como SA e SS. Por causa disso, isso podia acontecer na Alemanha, como um povo civilizado. Agora, por que a elite pensante alemã, inclusive médicos, engenheiros, físicos, cientistas, se deixaram levar pelas ideias de Hitler? Olha, a primeira coisa, um voto de um médico, de um cientista, é válido de um bloco de qualquer um vagabundo. Não vou aqui falar as profissões, vale mesmo sim. Depois que Hitler chega ao poder, que assumiu numa forma totalitária o regime na Alemanha, e ninguém não podia abrir boca, que não parava também nos campos de concentração, e melhor das hipóteses. No momento em que falamos de Hitler, está aí mais a imagem dele. Sim. Imagem de arquivo aí. Certo. É. O senhor, não sei se Aldo já abordou essa questão com o senhor antes, na conversa nos bastidores, mas o senhor que esteve em Auschwitz e conheceu Mengele. Sim, eu passei na frente O senhor dele. acredita, porque houve uma polêmica aqui no Brasil, quando se descobriu o possível cadáver dele. Os ossos, né? Os ossos. E disse que era, não era. O senhor acredita que era Mengele? Não, eu provei internacionalmente, foi só eu, que o corpo enterrado em Embu não era corpo do Mengele. Porque para identificar o corpo precisa de 3 provas principais: impressões digitais, arcada dentária e caligrafia. E eu tinha todos esses documentos, tanto do homem enterrado em Embu como do próprio Mengele, que foram completamente diferentes. Inclusive a circunferência do crânio do Mengele na ficha dele da SS era em 38, 50,5 centímetro. No homem desenterrado, 57 centímetros, desculpa, no homem enterrado em Embu era 50,6 centímetros e meio a mais. O esqueleto do homem desenterrado em Embu, sem carne no calcanhar, sem couro cabeludo, sem membranas entre as juntas, media 1,75 m. E no Mengele, em 38, media 1,74 m. E não acredito que a terra de Embu é tão fértil que lá até um esqueleto cresce também de uma pessoa. Mas eu provei internacionalmente, eu viajei várias vezes para Israel, para a Alemanha e para Estados Unidos, e por minha causa e através das minhas provas durante 7 anos, esses 3 países não fecharam as atas em torno do Mengele. Então não é possível que ele esteja vivo. Não, ele morreu em 92, conforme eu tenho os dados assim. Ele morreu praticamente... Mas aonde? Na Argentina ou no Brasil? Ele morreu 13 anos após o seu afogamento nos Estados Unidos. Senhor Bento, o senhor fala sobre provas. É difícil ou fácil conseguir provas para colocar num livro que fala sobre esse massacre? É muito fácil. Como este filme aqui que eu apresentei aqui, vocês apresentaram aqui. Só um trecho, vocês não apresentaram as cenas horrorosas dos guetos, etc., de sofrimentos. Estas imagens vocês não apresentaram aqui ainda. Estas provas procedem dos arquivos do Ministério de Propaganda de Hitler, de Goebbels, procedem aqui que foram apreendidos como oficiais ou soldados nazistas no fim da guerra, quando foram aprisionados. Estas provas procedem dos documentários apresentados nos cinemas alemães. São as provas incontestáveis, provas que foram apresentadas no processo de Nuremberg e provas que foram apresentadas nos outros processos contra nazistas. Certo. O senhor diz aqui no livro do senhor, do Holocausto, o senhor diz aqui o seguinte: ó Deus, por que nos abandonastes, deixando-nos a trágica sorte, quando viúvas e órfãos eram conduzidos à morte, quando seus filhos, pronunciando vosso nome, morriam?
O senhor acha que Deus realmente abandonou todos os judeus nesse momento? Eu não acho que Deus abandonou ou Deus não abandonou. Quem sou eu para aqui censurar o Deus que ele fez? O que está escrito em cima, ninguém não sabe qual a finalidade ele tem. Isso tem. E agora, olhando de um outro ponto, o senhor não esquece que das cinzas do Holocausto, das ruínas do gueto de Varsóvia, foi erguido o Estado de Israel independente. Um Estado depois de 2000 anos de sofrimentos. Pode ser que isso foi um preço que o povo judeu pagou para a sua redenção, para depois de 2000 anos, depois a partir da destruição do segundo templo, que fomos dispersados pelo mundo inteiro. Recebemos de volta um país, um Estado, e gente igual com todos os outros povos. Doutor Berna Abramo, a rememoração de fatos que ocorreram aí na Segunda Guerra, com esse massacre dos judeus pelos Inclusive, nazistas. agora nós já temos imagens desse massacre, viu? Eu Pois peço não. à direção o seguinte, Aguinaldo, a direção pode soltar as imagens do massacre e a gente vai conversando aqui, não é isso? Vamos lá. Pois não, Aguinaldo, por favor. Pois então, essa rememoração toda ela é sempre muito importante para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer na humanidade. De alguma forma, os judeus, um povo tão sofrido, se preocupa com certos holocaustos que ocorrem hoje, por exemplo, na África. E eu muito me preocupo, escrevo artigos nos jornais, porque todos os povos, todas as raças, têm o mesmo direito de viver como as outras, independente do seu credo e da sua cor. Eu acho que qualquer injustiça, qualquer discriminação, qualquer preconceito por homem contra homem é maior crime que não deve acontecer. Eu me preocupo muito com qualquer coisa, não somente porque esse foi o problema, que quando os judeus eram massacrados e exterminados, ninguém se preocupou. E isso aconteceu. A humanidade deve mudar seu pensamento, seu posicionamento. Porque o que aconteceu Essas ontem... imagens são de onde, doutor Berna? Estas são do Falam gueto que de essas Varsóvia. imagens? Estas são durante o bombardeio do gueto de Varsóvia, mas são imagens muito mais cruéis depois. Ainda tem imagem mais cruel do que Muito essa? mais cruéis depois. Muito Ok. mais cruéis. Muito mais cruéis. Infelizmente, Depois, eles- nós não tivemos tempo para mostrar, não teremos tempo para mostrar todo esse material, Sim, esta rendição de tendo em Varsóvia. vista que ele é muito Essa é a extenso. rendição de Rendição Varsóvia, de né? Varsóvia. E isto, a parada de vitória em Varsóvia, Adolf Hitler. com É, Adolf Hitler. Senhor Bento, como era a vida de todos? Evidentemente difícil, isso sabemos, mas na intimidade, como era a vida num campo de concentração? O tempo todo as pessoas eram expostas à pancadaria, a humilhações? Olha- Ou tinham pelo menos algum tempo de descanso, algum tempo para dormir, para deitar? Olha, o Hitler com métodos científicos, psicológicos, transformou nós prisioneiros em animais irracionais. Uma batata flutuando no esgoto tornava-se tesouro levado imediatamente na boca. Quando os alemães levaram as pessoas para Treblinka, ao extermínio, e pessoas sabiam, não quiseram saber, mas do seu íntimo sabiam que foi. E para não oferecer resistência, ofereciam um pão, um pouquinho de geleia, formavam-se filas, inclusive tem nesse filme também, as pessoas apresentando-se à morte para poder pelo menos uns instantes comer uma coisa e não sofrer a fome. Como era a vida era que a gente trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana, com parcas rações. As rações no gueto de Varsóvia, que tem cenas neste filme, como foi lá, demonstram 200 calorias por dia, e quem morria, morria. E quem sobrevivia, se virava de qualquer forma, sobrevivia. Como eu sobrevivi Por à que o guerra... senhor acha que o senhor sobreviveu? Pode ser que quando perambulava pelos campos, esfomeado, esfarrapado, alquebrado,
levem a mim uma promessa, que em caso Deus permita-me sobreviver à guerra, contarei ao mundo tudo o que presenciei, para que desta maneira contribuir para evitar que as mesmas injustiças e mesmas Voltem a atrocidades se repitam contra quem. Pode ser que por causa disso Deus me propôs sobre a guerra Certo. e estou fazendo o meu trabalho. Ok. Dr. Schindler, para o senhor, foi um homem correto ou não? Há quem diga que ele faturava em cima da ajuda que dava, portanto, tirava algum proveito pessoal. Há quem diga que fazia isso por humanismo mesmo. Qual a sua posição? Ele era um oportunista, que ele recebeu de graça praticamente uma fábrica que foi tirada de um judeu, viu que ele pode ganhar bom dinheiro tendo mão de obra gratuita dos judeus, mas depois, com o tempo, despertou a consciência dele e ele agia depois numa forma já humana contra as pessoas que eram sob proteção dele. Me pergunto muitas vezes o que eu acho sobre isso. Eu acho muito importante revelar o que aconteceu para combater estas divulgações neonazistas que estão desmentindo o Holocausto. Mas uma coisa, os prisioneiros, os judeus que estão trabalhando para Schindler, eles não sofriam nem 10% disso que eu e outros que não sobreviveram ficávamos sofrendo. Eles tiveram seu protetor, que era Schindler. Não, a parte do outro filme aí, Nós não tivemos ninguém. com o fuzilamento. Nós não tivemos ninguém.